Reagir a mais um vídeo do canal do Likes. Vamos lá. Que tudo que acontece nesse vídeo era de quando Tá. eu tinha 9 anos. Uma vez eu tava sentado na pracinha Vamos que tinha lá. perto da minha casa. E eu tava lá de Reagir boa, aqui. sem fazer mal Vamos pra ver. ninguém, só tava existindo ali na pracinha, feliz da vida. Até que chegou um menino chamado Enzo. O nome do Ele era primo um do menino é mais velho Enzo. que eu. E ele era muito chato, é aquele tipo de pessoa Ok. que gosta de implicar com todo mundo. E ele pegou uma manga que tava toda estourada no chão, Eita, toda vamos suja, lá. toda... E ele começou a vamos ameaçar, dizendo que iria tacar assistir. manga em mim. Vou tacar, hein? Não taca. Vou tacar. Não. Vou. Não. Vou tacar. Não. Vou. Se você tacar, vou te bater. Ai meu Deus, a blusa Eu branquinha comecei a correr agora atrás tá dele, mas eu suja. acabei desistindo porque ele correu pra perto do primo dele. Meu eu não queria arrumar Deus. problema com o primo dele, porque ele era bem marrento. Me dava um pouco de medo. E o pior era que eu tava usando uma blusa branquinha. Ficou uma Calma. mancha verde cheia de manga. E eu fiquei triste porque minha mãe ia ter que lavar minha blusa por sacanagem daquele anão safado. E eu queria muito bater nele, eu queria quebrar ele no meio, eu queria dar uma bicuda, jogar ele na lua. Mas eu não podia brigar porque Quer meus dar uma pais já falavam bicuda pra no mim não fazer coitado. essas coisas, não arrumar confusão. Coitado Mais tarde, não, no né? mesmo dia, o meu amigo me chamou no meu portão e falou: Ô mano, eu tava na pracinha e o primo do Enzo falou que quer te bater porque tu ameaçou o Enzo. E tipo, como assim, mano? O cara me taca uma manga, eu ameaço ele ainda se faz de vítima pro primo dele? Isso não faz nenhum sentido. Depois disso, eu não podia mais descer na pracinha porque o primo do Tá. Enzo ficava me olhando de longe. E se eu descesse lá, provavelmente o primo dele iria bater em mim. O primo dele era um pouquinho menor que eu. Primo e ele do tinha minha Enzo. idade. Só que ele era muito marrento, isso dava um pouco de medo. Até porque eu não tinha nenhuma experiência em brigar. Então eu fiquei tempo sem pra pracinha. Um fato interessante sobre esse dia era que o Tazercraft tinha acabado de lançar Herobrine a Lenda. Então, já que eu não podia ir pra pracinha, eu fiquei em casa assistindo. Bons tempos. Depois de uns Legal. 2 dias mais ou menos, eu tava com os meus amigos sentado olhando pra pracinha, já que eu não podia descer lá. E tinha um bocado de criança brincando de esconde-esconde. Até o Enzo e o primo dele. Só que tinha um bagulho muito injusto acontecendo, porque tinha uma menina procurando eles em todos os lugares. E tava todo mundo escondido dentro de uma Tava casa. todo mundo se E escondido na esconde-esconde mesma tem uma regra casa? que todo mundo sabe que não pode se esconder em casa, porque é sacanagem. E como eu já tava com raiva dos dois moleques que tava brincando, eu tive uma ideia muito idiota. Eu virei pro meu amigo e falei: cara, vou gritar que tá todo mundo Tá. escondido ali na casa e vou sair correndo. Cara, eu acho que isso não é uma boa ideia. Tá todo mundo escondido na casa. Tá. Meu Deus. Eu fui voado pra casa e achei que tava tudo certo, até porque eles não iriam invadir minha casa. Então eu tava seguro. Meu Jesus amado. Depois de um tempo, meu amigo me chamou pra gente ficar jogando bola na rua da nossa casa. Já que agora eu não podia ir pra pracinha de jeito nenhum, porque eu era inimigo de todo mundo agora. Porque eu caguetei geral na brincadeira. Mas do nada, a gente começou a ouvir mó barulheira de criança gritando. E quando a gente olha pra trás, era o Enzo, o primo dele e um bocado de criança vindo atrás deles. E eu não sei o que deu em mim, mas eu fiquei parado no meio da rua esperando eles. Eu fiquei em choque. Na minha mente eu tava tipo: deu merda, vou ser linchado, vou morrer. E acabou que todo mundo fez uma rodinha em mim e no primo do Enzo. E a gente começou a brigar. Bom, na verdade não foi nem briga, porque eu só apanhei. Meu Deus. Porque ele prendeu minha cabeça embaixo dos braços Meu dele. E a única coisa Deus que eu do consegui céu. fazer foi arranhar a barriga dele. Depois disso ele me jogou no chão e foram todo mundo embora de volta Meu pra Jesus pracinha. Eu não amado. preciso nem dizer que eu perdi essa briga. Eu literalmente só apanhei. E a empregada que trabalhava na casa do meu amigo me levantou do chão perguntando se tava tudo bem. Agora aconteceu a coisa que eu menos esperava. Porque Meu o meu Deus, pai chegou do coitado trabalho dele. na mesma hora. E eu já sabia que eu tava ferrado, porque agora eu ia apanhar do meu pai por ter brigado na rua. E o meu pai só disse uma palavra. Vixe, pai dele. Não. Ele não apanhou, não. Nossa. Não apanhou. Isso que meu pai disse foi tão marcante pra mim que mudou minha cabeça na hora. Porque eu pensei: peraí, o meu pai ele não se importa se eu brigar na rua. Ele só se importa se eu brigar e apanhar. Então se eu brigar e ganhar, ele não vai se importar. Olha só como funciona a mente de uma criança. Meu Isso me fez Deus. não ter mais medo de brigar, porque a partir de agora eu ia dar tudo de mim Meu pra poder Deus, ganhar. ele tá... Será que Então, ele vai no próximo dia, arregaçar quando os ficou caras de agora? noite, eu chamei meus amigos pra ir pra pracinha. E a gente ficou atrás Será? da quadra num lugarzinho que as pessoas usavam pra fazer festa. A gente ficou conversando lá por um tempo. Até que chegou o Enzo e o primo dele. Tá. Eu não lembro o diálogo Eles que estavam nós lá tivemos atrás. antes,
Mas depois disso veio os dois pra cima de mim e começaram a me bater. E eu só me defendia. E mesmo sendo 2 contra 1, os meus amigos Ô, só louco. ficaram olhando, eles nem me ajudaram. Chegou um tempo que eles se separaram um pouco e eles ficaram um pouco longe um do Nossa. outro. E o que eu vou fazer aqui pode parecer um pouco covarde. Mas não se esqueça, eles eram os Meu primeiros Deus. covardes. Eram 2 contra 1. Mas eu aproveitei a oportunidade que o Enzo tava sozinho e dei uma bicuda no Enzo. Foi o chute mais gostoso que eu já dei na minha vida. Meu E o Enzo Deus, caiu no chute chão, deu uma se bicuda tremendo no de dor. Enzo. Foi muito bom ver ele sofrendo. Só que eu dei um chute tão forte nele que a minha canela começou a doer muito. Mas mesmo assim continuamos brigando, eu e o primo dele. E na minha cabeça a gente tava brigando igual luta de anime. Mas na verdade era algo mais ou menos assim. Tá. A gente não sabia nem dar soco direito. E acabou que eu consegui derrubar o primo Tipo dele assim. também com um chute. E uma memória que eu lembro vividamente Meu é de Deus. ver o Enzo Derrubou com a mão na canela o primo chorando dele. e o primo dele deitado com as mãos nas costas. E naquela hora eu me senti invencível. Eu ganhei uma luta de 2 contra 1. Quer dizer, 1,5 contra 1, mas isso não tira meu mérito. Ou talvez tire, se levar em conta que eu era maior e mais forte que os dois, meio que eu não levo mérito de nada mesmo. E na verdade eu só tinha pedido aquela Tá. briga antes, porque eu tinha medo de brigar. Mas enfim, Tá, depois disso eu momentos peguei meu chinelo que antigos, tinha arrebentado pegou e o fui chinelo, embora epicamente. foi embora. Mancando, mas vitorioso. No próximo dia eu fiquei com uma boa fama, porque os moleques que viram a luta Meu falaram pra Deus, todo mundo ganhou que eu batia fama os dois agora. ao mesmo tempo. E eu ainda consegui minha vingança por causa da manga. Mas depois de uns dias eu fiz amizade com o Enzo e o primo dele, porque afinal de contas nós éramos só crianças brigando por coisas bobas. Mas depois disso a gente já brigou um bocado de vezes. Uma vez porque ele me deu um carrinho no futebol, uma vez por causa de pipa, uma vez por causa de deu um bolinha de carrinho no gude, e uma futebol. vez a gente só brigou porque sim. Mas no final a gente sempre virava amigo de novo. Tá, acabou bem. Tá, foi bem legal. Tchau, gente.